Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. O Botafogo tá na final da Libertadores oficialmente. Foi 3-1 o jogo contra o Peñarol. Tínhamos perdido de 5, 6 o Peñarol passar, não aconteceu. Então nos classificamos, estamos na final. Agora é pensar no Brasileirão, depois pensar lá na frente na final contra o Galo. Então vamos ver aqui trechos de o troca de passes do Sport TV, um pouquinho também da Globo e muito mais para você. Mas antes disso, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo, rapaziada. Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira. Como eu já previa, aconteceu. Certo? Eu sou bom de previsão, então teremos mesmo uma final entre brasileiros. No dia 30 de novembro, no Monumental de Nunes, Atlético Mineiro e Botafogo, um duelo de alvinegros na decisão da Libertadores. O Botafogo sofreu um pouco, é verdade, fez um gol, mas tomou 3. Né? Perdeu o jogo hoje lá no Centenário em Montevidéu por 3-1 para o Peñarol. Ainda assim, como a vantagem era muito grande, o Botafogo classificou-se com tranquilidade para a decisão da Libertadores. Claro que os botafoguenses vão dizer que sofreram um pouco com o jogo de hoje, principalmente com o mau futebol do Botafogo lá no Uruguai. Tudo isso será assunto no Troca de Passes, que está começando agora e tem as presenças ilustres de Carlos Eduardo Mansur e de Conrado Santana. Vale lembrar que é a segunda edição do Troca hoje, né? Uma quarta-feira super especial para vocês. Já tivemos a primeira edição, né, logo depois do jogo entre o Internacional e o Flamengo, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, o empate por 1-1. E agora vamos falar muito sobre Peñarol 3, Botafogo 1 e já vamos começar a projetar o que pode ser a decisão da Libertadores entre Galo e Botafogo. Tá legal? Convido vocês aí de casa a participarem com a gente aqui do programa por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, já está aqui embaixo da sua tela, olha só, hashtag Troca de Passes, vá lá e mande a sua mensagem. Você, torcedor do Botafogo, diga se sofreu muito, se foi um sofrimento controlado, o que achou da atuação do Botafogo hoje lá, né? Muito fora do padrão do Botafogo ao longo de toda a temporada, né? Mas queremos ouvi-lo, certo? Como também quero ouvir Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Que futebol ruim hoje, né? Um jogo muito atípico também, né? Não é qualquer hora que você faz 5-0 no jogo de ida. Isso condiciona demais o comportamento das duas equipes no jogo da volta. Ainda assim, Mansur, julgo eu que o Botafogo sofreu muito além do que precisava contra o time do Peñarol, que já havia mostrado claras limitações ao longo da Libertadores. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca. Assim, acho que a mesma coisa, a primeira frase que a gente falou ontem aqui, acho que vale para hoje. Não é normal, não pode ser analisado como um jogo comum, um jogo que começa com 5-0 para um lado, né? Isso condiciona todos os comportamentos. Hoje mais ainda, porque boa parte da forma como o Botafogo preparou o jogo tinha também a ver com uma administração da final. Você não perder, eventualmente, jogadores. Até em dado momento do jogo, quando o Peñarol, apesar de pressionar, apesar de ter volume, começava a construir, já demonstrava que dificilmente ia mudar a situação da classificação. Eu comecei a me perguntar se talvez não fosse o caso, inclusive, tirar o John do campo, né? Porque no intervalo, eu estava comentando, tinha tirado. Tem muito árbitro que só de olhar a confusão que aconteceu no intervalo, mesmo que ele não tenha feito nada, só do goleiro ir lá... Daria um amarelo para ele. Tem árbitro que já chega dando um para cada um, né? É isso aí. E você se submete a um risco, por vezes, desnecessário. Enfim, o fato é que isso precisa ser levado em conta. Agora, já que a gente teve 2 jogos disputados em situações similares, eu acho justo também a gente dizer, e aí, mesmo levando em conta que o Botafogo poupou os jogadores que estavam pendurados, né? 4 jogadores de linha, não poupou o John, que o Atlético ontem administrou, aparentemente com mais segurança e contra um adversário um pouco mais qualificado, a sua vantagem do que o Botafogo hoje. O Botafogo teve poucos momentos no jogo em que conseguiu segurar um pouquinho a bola, fazer o jogo acontecer longe da área, mas claramente, por pior que fosse a exibição do Botafogo, não seria o bastante para mudar a questão da classificação. Não confundir o jogo de hoje com a campanha. O Botafogo jogou, para mim, o melhor futebol do continente na média das atuações até agora na temporada. Se a gente pensar no que foram Botafogo e Atlético até aqui,
eu acho que, na média, o Botafogo apresentou um melhor futebol. Faz o Botafogo um favorito na final? Aí eu acho que a discussão é um pouco diferente. A gente tem outros fatores que a gente pode colocar na mesa. Eu acho que é muito aberto esse jogo. Acho que é um jogo muito igual, entre outras coisas, porque o Botafogo, como qualquer time tem isso, mas o Botafogo tem de maneira acentuada, a diferença de, não só de rendimento, mas de tipo de jogo que o Botafogo propõe no seu estádio e fora dele é bastante acentuada. Isso também pode condicionar um pouco o que vai ser a final. Para mim é uma final muito aberta. É por aí. Conrado Santana, boa noite, Conrado. Como é que você viu esse 3-1 para o Peñarol? O Peñarol que tentou, fez as suas, mas vale ressaltar, foi um jogo na bola. A gente imaginava antes do jogo aqui que poderia ter algum clima bélico ali dentro do campo, um jogo muito violento, muito ríspido. Achei até que no começo do jogo sombrava um braço para cá, uma perna para cá, um pé. Mas depois o jogo foi se acalmando, pelo menos nesse aspecto. Foi um jogo duro, sim, brigado, sim, mas muito mais leal do que eu imaginava, Conrado. E você, boa noite. Tudo bom, Diniz? Boa noite para você, Mansur, todo mundo com a gente. Concordo com você e eu acho que o que o Mansur falou, eu vou muito nessa linha. O Botafogo já estava jogando 2 jogos. Ele estava jogando a volta e já estava jogando a final. Já estava jogando a final. Primeiro na escalação, que ele tira 4 titulares importantíssimos. Eu teria tirado o John, não no intervalo, eu não teria ido com o John. Eu também não teria. O John segurou a bola uma vez ali. Falei que eu tirava no intervalo uma vez que ele já havia Eu nem teria ido começado com o John. Ali, a expulsão do Aguerre, do goleiro, para mim, claramente é uma tentativa de tirar o John do jogo, só que ele exagera, né? Eu acho que ele queria dar um pisãozinho para ver se o John virava um braço, ia para discussão, e aí era isso, amarelinho para cada lado, o Aguerre já ia sair feliz. Só que eu acho que ele pisou demais, o John foi bem também, né? Não quis evitar, só caiu ali, sentiu a dor, e aí o Aguerre foi expulso. Então o Botafogo, ele já estava jogando a final. E ele não é só na escalação, gente. O cara que está em campo, ele já está pensando, eu não posso dar uma entrada tão forte. O Botafogo, você falou do estilo... Ponte, né? Isso. O Matheus Ponte deu uma exagerada. Você falou do estilo de jogo do Botafogo, não tem como fazer esse estilo de jogo nesse jogo de volta se você já está pensando na final. Porque você não vai 100%. Na dividida eu vou 80%, porque vai que o cara chega antes, eu dou uma pernada, estou fora da final. A gente está ganhando de 5-0. Então tudo isso entrou em campo. O Botafogo estava com 5-0 e acabou ganhando ainda por... Como é que ficou? Ficou 6-3? 6-3. 3 gols de vantagem, a mesma vantagem do Atlético Mineiro. Passou tranquilo pelo Peñarol, porque você tem que contar os 2 jogos. Hoje sofreu porque tinha que sofrer, como eu disse. Estava jogando 2 jogos, a final já tinha começado para o Botafogo. E havia necessidade de ter um alto grau de controle emocional dos jogadores do Botafogo ao longo de todo o jogo. E acho que com exceção do Ponte, né, que em 12 minutos acabou tomando 2 cartões amarelos e acabou expulso do jogo, acho que na medida do possível o Botafogo foi cabeça fresca ali, né? Ele ficou 12 minutos em campo, né? O espaço entre os cartões foi muito menor. Foi muito menor, de coisa de 3 minutos. Coisa de 3 minutos. Daí foram 2 entradas claramente. Outro jogador que eu fiquei pensando se o Arthur Jorge não ia alterar planos foi o Bastos. Porque demorou um pouquinho. Quando ele toma o primeiro cartão, ele vira o 6º pendurado do Botafogo em relação à final. Né? Ele correu muitos riscos, inclusive teve um carrinho. Quase fez a falta. Ele dá o carrinho e recolhe a perna. Se o juiz interpreta como falta, era cartão. É isso. E não, o juiz poderia ter errado. Ele poderia ter errado. E aí amarelo não tem como voltar atrás. Mesmo ele não tendo encostado, o juiz poderia ter entendido aquele lance como falta e aplicado o cartão amarelo, porque ali não teria VAR. Ele sendo expulso naquele momento ali, não teria VAR, porque são 2 cartões amarelos e o protocolo do VAR não permite que haja revisão nesses casos. E por falar em protocolo do VAR, o jogo teve um momento, para mim, que é um grande contrassenso do que é o protocolo. O pênalti. Porque o Botafogo acabou sendo brutalmente prejudicado no lance. Brutalmente. Era gol do Vitinho. Era um apito nervoso, né? Porque, se você não acompanhou, o que aconteceu? Houve um lance em que o árbitro marcou um pênalti, uma disputa do Tiquinho com o jogador do Peñarol. A bola toca no braço do jogador do Peñarol. Só que na sequência a bola sobra para o Vitinho, frente a frente com o goleiro. O Vitinho limpa o goleiro e faz o gol. Só que antes do Vitinho fazer o gol, o árbitro já havia apitado a penalidade. Só que no momento que ele apita, o lance de gol é muito claro. Muito claro. O Vitinho está na frente do goleiro. Até por bom senso ele podia segurar. Isso. E caso o Vitinho perdesse o gol, anotasse o pênalti. Só que aí o VAR chamou, eu acho até que de maneira correta. Também. Não entendi como pênalti. Não, eu também não entendi. O braço estava numa posição natural, a distância era curta do Tiquinho, jogador do Peñarol. O árbitro acabou anulando o pênalti e prejudicando o Botafogo, porque o gol sairia, né? Logo na sequência, como saiu. Então o Botafogo ficou sem o pênalti e sem o gol, um erro gravíssimo, né? Que poderia ter comprometido a classificação do Botafogo caso a disputa estivesse mais parelha, né? Sim. Mas a atuação do árbitro foi muito ruim, muito permissiva hoje também, né? Acho que ele permitiu demais o contato. Eu tenho a impressão,
Eu sei que a galera gosta de, o jogo tem que correr e tudo mais. Você não pode alterar a regra do jogo, né? Esse é o meu ponto. Eu acho que aqui na América do Sul, a regra do jogo é ignorada. Porque eles acabam não marcando faltas que acontecem no jogo. Não é qualquer falta. É falta. Tem que parar o jogo. E as faltas acontecem aqui e muitas vezes elas são absolutamente ignoradas só por essa vontade e desejo de fazer com que o jogo corra, né? O que não está na regra. Certo? Por isso que eu não gosto dessa expressão, não marca qualquer faltinha. Não gosto que o cara invente falta. Exatamente. Falta é pra ele marcar todas. Faltinha, falta ou faltona. Se for faltona, ele dá amarelo ou vermelho. Tem cartão pra isso. Vamos mostrar os números do jogo aqui pra gente começar a conversar sobre o que eles dizem pra gente, né? Se aqui dizem alguma coisa, a gente conversou ontem sobre o jogo do Atlético, né? Os números não diziam tanta coisa assim, né? Embora tenha havido 35 finalizações ontem do River Plate, a gente contou que o River teve 2 lances de real perigo mesmo contra o Atlético. Diziam que o River não foi efetivo, né? Exato. E das 35 finalizações, né? 30 ou 35, Mansur? 35. 35. 15 foram chutes bloqueados, né? Aí hoje, são 21 finalizações do Peñarol contra 8 do Botafogo. A posse de bola ali em cima, né? 56 do Peñarol, 44% do Botafogo. No alvo, 5-3 a favor do Peñarol. Veja que errou muito o Peñarol também. Escanteios 9-1. Ontem tivemos 20, não foi isso, Mansur? 20 escanteios a favor do River Plate. Número impressionante. Faltas cometidas 12-12. Foram 3 impedimentos do Peñarol, nenhum do Botafogo. Virando a página, a gente vai ver o seguinte, passes trocados 423 do Peñarol, 277 do Botafogo. E veja a precisão dos passes, como os dois times erraram muito hoje, do lado do Peñarol natural, né? Era muito passe longo, lançamento desde a intermediária para a área. Muitos estão cortados, muitos não chegam ao destino, contam como um passe incompleto. E aí, naturalmente, você vai para esse número tão baixo. Pois é, e o Botafogo teve impressionante 70%. Do lado do Botafogo, acho que dando muito chutão, né? Não é que o Botafogo estava errando, errou também saídas de bola, mas o Botafogo não estava tentando sair várias vezes, né? Pegava a bola e bico pro mato. E isso aí vai diminuindo a pressão dos passes. Claro. Desarmes, 9 do Peñarol, 11 do Botafogo. Cartões amarelos, 4 do Botafogo, 1 do Peñarol. E tivemos uma expulsão de cada lado. O goleiro Aguerre do Peñarol e o Matheus Ponte do O Marco de Botafogo. Carlo, do lado do Peñarol, é a zona Léo Fernandes, né? Isso, é ali quase do lado direito. Se deslocava para o lado direito. E o Botafogo defendendo a área, né? Então, mais ou menos o jogo está desenhado ali. Sim. Curiosamente, o Peñarol faz o primeiro gol. O que o Peñarol passou a fazer em dado momento do primeiro tempo foi juntar tanto o Sequeira quanto o Silveira no centro do ataque, tentando o jogo direto, para tentar ganhar a segunda bola. Isso. E tentava acionar o Léo Fernandes para fazer esses lançamentos com um pouco mais de precisão para a área. Numa dessas bolas que cai na entrada da área, o Botafogo foi entrando, fazendo a linha defensiva indo muito para perto do gol, deixando algum espaço na entrada da área. Perdia muito as segundas bolas, isso impediu o Botafogo também de aliviar um pouco o perigo. Numa delas, o Baez acerta um grande chute do primeiro gol, né? Golaço. Ele fez 2 golaços. Foi. 2 golaços. O primeiro, pancada impressionante. ângulo, né? E os dois originados de lançamento longo, disputa na área e depois, na sequência da jogada, o gol. O primeiro até, eu achei que foi algo que o Peñarol também fez bem, que foi virada de jogo. Acho que o primeiro não foi nem tanto essa bola direta para a área. Foi virada pro Léo Fernandes, né? Porque aí vinha pro lado direito o Léo Fernandes, o Botafogo vinha com muita gente ali para limitar isso e estava preocupado com esse lançamento direto para a área, e aí que você falou, afundava a área, e aí deu para ver que o Baez recuou um pouquinho. Essa virada de jogo algumas vezes aconteceram, o Botafogo não marcou isso muito bem, mas eu acho que essa preocupação exagerada de marcar a própria área, enfim, de novo, o jogo que estava 5-0, né? Então o Botafogo fez uma estratégia completamente diferente do que seria se tivesse, sei lá, vencido por 2. O jogo fica muito atípico, né? Muito atípico. Muito Até atípico. pelas mexidas, né? Por isso queria conversar com vocês. Eu sei que o Mansur tem o campinho pronto aí pra gente mostrar a escalação do Botafogo. Eu queria conversar um pouco sobre as escolhas do Arthur Jorge para o início do jogo, né? Ontem a gente debatia aqui, né, sobre usar ou não usar uma parte do time titular para esse jogo contra o Peñarol. Né? Eu até defendia que não usasse, né? Eu não usaria nenhum dos titulares no jogo de hoje, porque entendia que a vantagem era muito grande, mesmo com todos os reservas, o Botafogo não tomaria 5 gols. Nem são 5 gols, né? 5 gols de diferença do time do Peñarol, que mostrou muita fragilidade ofensiva ao longo de toda a Libertadores. Hoje um jogo com um caráter um pouco diferente. Ele acabou poupando de jogadores de linha, os 4 pendurados mais o Almada. Isso. Né? O John era outro pendurado que iniciou o jogo. Uhum. Você faria uma estratégia parecida, Mansur? Antes do jogo você dizia que sim, eu defendi algo Isso, próximo dessa escalação, né? Tirando só os pendurados.
No final das contas, você achou que foi o tom correto? Acho sim. Durante o jogo, talvez ali pela temperatura eu tivesse mexido. Talvez não tivesse entrado com o John, concordo com o Conrado, e talvez tivesse mexido cedo no Bastos, a partir do cartão. É evidente que quem está na beira do campo também pode começar a ter começar a ter uma sucessão de cartões no jogo, também não vai dar para intervir em todos os lances. Mas eu acho que a administração era basicamente essa. Você pode discordar de um ou outro movimento, imaginar que fosse feito um ou outro movimento diferente. Mas acho que ele se preocupou, todo o planejamento do jogo foi feito em função da final. E aquilo que muitas vezes os treinadores dizem no futebol, né? Certo é o que dá certo. Nesse caso, com a classificação, deu certo a estratégia, ele não perdeu ninguém para a final, né? O que é importante, correu risco, é verdade, com o Bastos e com o John. O que eu defendi ontem, que eu entraria apenas sem os pendurados, para também não desfigurar demais, não ter o risco de ter uma expulsão do início de jogo e um acidente que, de repente, ele precisasse recorrer a esses jogadores numa situação de acalmar o jogo, de transformar algo que dificilmente teria alguma tensão, mas... Ele precisou do Barbosa no final. Exato. Sim, muita gente pode achar que não precisava, né? Mas é verdade. Eu tô com ele nessa. Acho que ele até entrou bem, o Barbosa. Jogou muita bola pelo alto. Eu queria falar também sobre algo que me surpreendeu, assim, em termos de decisões ao longo da partida. Por exemplo, o Léo Fernandes é a cabeça pensante do time do Peñarol. Praticamente todas as bolas ele dá uma carimbada, né? Todas as bolas ele toca, todas as bolas de ataque do Peñarol passam por ele. E ele teve extrema liberdade para jogar. A gente conhece o Léo Fernandes do pouco tempo que ele teve aqui no Fluminense e o que ele fez nessa Libertadores pelo Peñarol. É um jogador de ótimo chute, ótima batida na bola, bela visão de jogo, boa qualidade técnica, mas ele não é rápido, né? Ele não é um jogador super dinâmico. E eu imaginava, ao longo do primeiro tempo, quando a bola começou a passar muito por ele ali, ele com muita liberdade para inverter a bola e daqui para lá, de cá para lá, eu achei que o Botafogo, né, o Arthur, ia encostar alguém mais para fazer, né, um encaixe individual, uma marcação individual nele, porque ele não é um jogador que vai driblar e, né, ele pode acontecer, eventualmente pode acontecer, mas não é uma característica dele, aquele jogador que vai dentro, limpa, dribla e faz o jogo acontecer, o jogo clarear. Eu achei que ele jogou muito solto. O tempo todo, né? Sem ninguém perto dele. Veja até que ele não sofreu muitas faltas ao longo do jogo, né? E isso me surpreendeu, me incomodou ao longo dos 90 minutos. Essa questão da falta pode ter sido até uma preocupação, né? Evitar fazer faltas justamente por causa do Léo Fernandes, né? Que bate muito bem na bola, mas isso foi nítido, né? Ele jogou, além dos cartões, né? Jogou muito livre, né? Teve muitas oportunidades de levantar a cabeça, virar a bola, achar alguém de um lado, achar alguém do outro. Assim, mesmo quando ele errou, você viu que ele errou sozinho. Assim, ele optou, fez a escolha errada e acabou errando. Mas realmente foi uma falha ali do Botafogo. Dava para, de repente, encostar um Danilo Barbosa, né? O Tietchan que jogou mais avançado, mas na recomposição, óbvio, vinha marcar também. Mas deu muita liberdade. Mas acho que, de novo, é difícil você falar desse jogo, porque tudo passou. Meu amigo, eu tô ganhando de 5-0. Vamos primeiro. Ninguém toma cartão. O que deve estar ouvindo agora o Matheus Ponte? Meu amigo, o que você conseguiu fazer nesse jogo? Ele tá fora da final. Tá fora da final. A gente ficou uma semana aqui conversando. Não toma cartão. Não é para ficar entrando em dividida. Ele deu uma pregada logo no primeiro lance e depois... não deu nem para respirar, já tomou o segundo amarelo. Então é isso. O Léo Fernandes ficou muito sozinho, mas o que era difícil. Os números do Léo Fernandes do jogo mostram um pouco o que era o jogo do Peñarol, né? Ele recebeu a bola 97, tem 97 toques, né? Muita coisa. São 97 participações. Dessas... Para um meia é muita coisa. Volante, zagueiro, às vezes pega mais. Um meia é difícil achar esse espaço. Desses lances, 37 foram ou cruzamentos ou passes longos. Lançamentos longos. Ele sofreu 4 faltas no jogo. Então, é um número baixo para um jogador que pegou tantas vezes na bola, né? E uma outra coisa sobre o jogo de hoje era a respeito da manutenção da posse da bola. O Botafogo é um time técnico, é um time muito qualificado tecnicamente. Apesar de todas as mexidas no time, né? Hoje, com muitas mudanças, ainda assim é um time muito técnico, né? De jogadores com boa relação ali com a bola. E o Botafogo não conseguiu enrolar o jogo com posse de bola. Né? O Botafogo, como o Conrado disse no começo, se livrou demais. Muito chutão, dá a bola para o adversário e vamos nos defender, né? E confesso que acho que é muito pouco para um time mesmo mexido, repito, com a qualidade que o Botafogo tem.
De novo, né? Vocês já estão falando sobre a peculiaridade do jogo, né? Do 5-0, né? A partida começa assim, mas algo que a gente não costuma ver do Botafogo ao longo da temporada, né? Mesmo nos jogos fora de casa, nos jogos contra os adversários mais potentes do Campeonato Brasileiro, a gente não vê muito o Botafogo fazer isso, né? Sim. Eu acho que o Botafogo tem uma... E aí, gente, qualquer time tem isso, tá? Mas é que o tipo de jogo e o ritmo do Botafogo em casa são bastante diferentes do que ele propõe fora. O Botafogo tem e ao longo dos últimos momentos dessa temporada, a minha impressão é que essa diferença se ampliou. Acho também que o Botafogo montou um elenco que é muito forte. É muito forte. Agora, ele oferece muitas opções que a gente, por vezes, nem percebe tanta diferença em algumas posições, porém, os grandes momentos do Botafogo, eles são com a base que se solidificou como titular. Não é simples para muitos times, e eu acho que o Botafogo não fugiria à regra, você trocar meio time titular e você ainda assim conseguir ter um time que tem um rendimento próximo da sua base principal, e conseguir manutenção da bola, num jogo com toda essa carga emocional que ia ter de um adversário que ia impor um ritmo no início muito forte, tentar ter volume, tentar te empurrar para trás. Eu acho que tem uma série de fatores, especialmente nesse jogo, que dificultavam isso. Agora, é natural, gente. Era justo esperar o Botafogo administrando um pouco mais o jogo, a bola tem qualidade para isso. Mas acho que tinha uma série de circunstâncias. Do placar, a profunda transformação da escalação. Eu acho que a gente pode cobrar isso um pouco mais, principalmente no segundo tempo. Lembrando que o Aguirre foi expulso. Tinha muito então voltou com 1 a mais e aí não conseguiu. Um gol. Isso. O primeiro tempo, beleza, está de 5-0. Eu acho que o estilo do Botafogo... dentro, mas também fora de casa. É muito pautado no físico, aquela pauleira, vai pra cima, corre todo mundo, aí ultrapassa. Eu acho que é o estilo mais do Botafogo. E eu acho que não vamos fazer isso nesse jogo. Então, é difícil você ver um jogo do Botafogo que toca aqui, fica rodando de um lado pro outro, tem a posse. Não é o estilo do Botafogo. Mas eu acho que aí sim, no segundo tempo ali, está com 1 a mais. O goleiro dos caras foi expulso. Ele teve que mudar. Vamos fazer essa bola girar. Vamos descansar nível, né? Com a bola. Isso faltou. O jogador desse nível tem a capacidade de entender o jogo, né? O que o jogo pede. É um jogo que está com uma vantagem grande. O Botafogo, ali, quando o Aguirre foi expulso, estava 1-0, né? O jogo para o Peñarol. Isso, 1-0 no intervalo. E o Botafogo toma o segundo gol com um jogador a mais em campo. É inadmissível. Um time com a qualidade do Botafogo, né? Naquele momento, com um jogador a mais, ele tem que ficar com a bola. Sim. Ele não pode dar a bola pro Peñarol, né? Pro Peñarol ter a oportunidade nem tentar fazer de o gol. É bobinho. Fica com a bola. Vem a vai rodando. Faltou. E isso, assim, nesse momento, especialmente, claro que para mim faltou isso o jogo todo, mas especialmente no segundo tempo, quando o Botafogo tinha 1 a mais, até o Ponte ser expulso, o Botafogo nem nesse momento conseguiu manter a posse e fazer o Peñarol correr atrás dela, né? E no último capítulo da novela, Botafogo e Peñarol, mais momentos de tensão fora de campo. Vamos falar sério agora aqui, ó. Em Montevidéu, torcedores do Botafogo sofreram intimidações, ônibus foram depredados. O treinador Arthur Jorge do Botafogo preferiu começar... Primeiro a gente vai mostrar as imagens, né? Antes da gente mostrar os melhores momentos, vai mostrar, você vê que torcedores tiveram que botar um colchão ali até numa janela que tinha sido depredada. Aí o ônibus do Botafogo chegando, os torcedores registrando, tiveram que viajar deitados, Rick. É um clima de Libertadores que não cabe, né? E uma tensão na semifinal inteira, desde o Rio de Janeiro. Isso não cola, né? A gente sempre fala que o mais importante é o espetáculo, é o jogo. Imagens como essa só mancha, né? Mais um erro da Conmebol, mais um erro da instituição, porque a segurança é em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar. Se o ser humano ele não tem a proteção necessária, que não tem o jogo. Então, assim, eu acho que os torcedores do Botafogo poderiam ter sido bem melhor protegidos pela polícia uruguaia. E é um clima que se faz já, uruguaios no Rio, cariocas no Uruguai, ou cariocas na Argentina, argentinos no Rio, é um clima que não cabe nessa Libertadores em 2024. Olha, o treinador Arthur Jorge, ele escolheu começar o jogo com um time basicamente reserva, preservando os pendurados, né? Quem tava com o cartão amarelo e podia tomar um amarelo e ser suspenso da final. Aí a gente tem imagem da festa do Peñarol, o Peñarol com uma festa muito bonita, dentro de campo, a torcida fazendo, e o Peñarol em cima, né, Rich? Na verdade, já começou com um grande lance, né? O Botafogo começou um pouco assustado. A tensão que o Botafogo iniciou a partida proporcionou o Peñarol ter grandes oportunidades. Especialmente com o Léo e com o Baez, né? O Léo fazendo mais uma grande partida, sendo o maestro desse time do Peñarol.
em todos os lugares do campo. A gente tá vendo o único lance de perigo do Botafogo foi nessa cobrança. Essa do Alex Telles foi muito perto. Alex. Mas aí a gente tá vendo o Botafogo tentou no finalzinho ainda surpreender de alguma Savarino forma, mas... também. E aí, ó, vem justamente o Baís de fora da área numa bola do Léo. Você já fez gol assim, né, Henrique? Mas você acha que o John podia ter ido de mão trocada? Então, eu tenho uma questão a abordar. Poderia ter ido com a mão contrária. Talvez ele poderia ter chegado um pouco mais nessa bola do que com a mão dominante, que era a mão direita ali no E logo depois o Peñarol bota a bola na trave, ó. Não, muita pressão. O Botafogo chamou o time do Peñarol pra dentro da área, chamou pro campo defensivo. Foi, como você disse no começo, um pouco de sufoco, viu? Porque o Peñarol, a essa altura do campeonato, tomando 5-0. Esse foi o primeiro tempo. Vamos respirar, porque no intervalo, mesmo precisando de mais 4 gols, o goleiro do Peñarol fez uma lambança. Segue a lambança. Segue a lambança, oferecimento Santander Empresas. Começa todos os dias, começa agora. Rick, você sabe como é a semifinal de Libertadores. Você, inclusive, tomou vermelho na sua semifinal, não foi? Antes pelo Galo em 2013. Não foi essa lambança que a gente vai mostrar ali, mas foi numa jogada. Eu tinha um amarelo já no jogo, no finalzinho do segundo tempo. Num contra-ataque do time do Olímpia, eu tinha que fazer a falta e fui expulso. Matou a jogada e foi expulso. O goleiro Aguerre foi provocar o goleiro John, que tinha um amarelo não no jogo. O John, se tomasse um amarelo aí, ele ia ser suspenso para a decisão, mas o Aguerre queria mais provocar ali vai tomar um amarelo, expulso, uma confusão. No intervalo do jogo, acabou ele levando um vermelho direto, deu um pisão ali no John, o juiz viu. E o John em campo foi uma emoção pro torcedor, não pelo goleiro, que é um grande goleiro, mas porque podia ser suspenso se tomasse um amarelo a qualquer momento do jogo. Vamos pro segundo tempo, onde teve mais lambança, mas aí do juiz. Primeiro a gente vai mostrar o Marlon Freitas roubando essa bola no meio-campo, carregando e batendo para fora. O Botafogo volta um pouquinho diferente, né? Até porque tem um jogador a mais, né? E entra com a Almada também, né? Que dá o passe pro Tiquinho, o Tiquinho taca ali, a bola bate na mão do jogador, o Vitinho pega a sobra, faz o gol, o juiz marca o pênalti, interrompe a jogada, e aí depois vai no VAR e cancela o pênalti. Aí é a lambança, né? A segunda lambança do jogo. Piero Maza tinha marcado o pênalti, tirou o pênalti, e aí na sequência o Baez metendo mais uma de fora da área. Golaço, hein? É aquele dia que o jogador tá iluminado, não pode deixar chutar que acontece isso. Era o Baez nesse jogo de hoje. 2-0 a essa altura, o Peñarol precisando de um 5-0. E aí o Matheus Ponte entrou no segundo tempo com 13 minutos, fez uma falta aos 24 forte, fez uma falta aos 26 forte e aí foi expulso. Aí é falta de equilíbrio, né, mental, né? Sabe que o jogo vai pegar fogo, que o Peñarol vai vir com tudo, aí a gente tá vendo já o lance do Marlon Freitas. Saindo na cara do gol. O Tiquinho deixou ele na cara do gol, não pode errar. Aí logo na sequência ele tem a oportunidade e fala, opa, agora não. Ele devolve pra Almada, né? Aí ele, não, Almada, vai você, vai lá. Numa das trocas do Arthur Jorge, né, colocou a Almada no jogo, e a Almada faz o gol do Botafogo, que foi importantíssimo. Ah, matou o jogo, 2-1, matou o jogo? Nada. Logo na sequência, a gente tem o gol do Facundo Batista. Olha lá, logo na sequência, o lance seguinte, 3-1. E assim seguimos com uma emoção até o final do jogo. Nessa hora, o coração do botafoguense estava daquele jeito. Rapaz. 30 de novembro, final brasileira. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo que fez um jogo aí ruim, perdeu, mas o Botafogo perdeu de quanto podia perder, graças à sua gordura feita no primeiro jogo. Vale lembrar que mata-matas é um jogo, é um confronto de dois tempos de 90 minutos, que é o jogo de ida e o jogo de volta. No jogo de ida, o Botafogo meteu 5 no Peñarol. Então, isso já condicionou todo o jogo de volta a um jogo reativo, onde você espera o adversário e sai no contragolpe, mas aí você tem que acertar os passes, né? Erramos muito com passe no contragolpe, então a bola sempre voltava para os pés do Peñarol, e aí foi complicado mesmo. Mas dito isso, passamos, estamos na final contra o Galo, e agora é pensar no brasileiro, é ir somando os pontos, resolvendo o que tem que resolver, e, logicamente, focando no que tem que focar, que é a classificação do Fogão. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, rapaziada, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!